Bem, irmãos, shalom a todos. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês de mais uma parte das porções bíblicas, né? De Gênesis, capítulo 24. Eu vou abrir aqui na tela o texto, né? Para deixar fácil de leitura também para acompanhamento. E estou aqui com a minha irmã e esposa, amiga, Djalma, né? Tá aqui do lado. E nós queremos compartilhar um pouco do que nós temos aprendido, né? Nas paraxás. A paraxá chamada Bereshit, né? Que significa Gênesis. Capítulo de número 24. É uma história interessante que é o casamento de Isaac, né? Quando realmente foi providenciada uma mulher, né, para ele casar. Então nós vamos ler o texto aqui, os versículos bíblicos, e de acordo com o que a gente for lendo, a gente vai pausando e vai meditando aqui, né, na forma como Deus conduziu, né, as coisas para que Isaac, que era um filho prometido, né, Abraão, né, um filho da velhice, né, um filho que Abraão veio ter com 100 anos de idade praticamente, né? E Sara com 90. Então, um filho de bastante velhice, né? Apesar de que Abraão viveu um pouquinho mais, né? Ainda viveu quase outro tanto, né? E Sara também, né? Já avançados dias, né? De ter filho, toda aquela dificuldade, né? Num determinado momento eles ficaram um pouco também apreensivo. Sara tentou dar uma ajudazinha, né? E essa ajudazinha custou um preço muito caro, né? Que até os dias de hoje a gente sente, né? Ali naquela região no Oriente Médio ali, né? Os conflitos por causa dessa ajudinha que eles tentaram dar, né? Não vai culpar só Sara porque ela ofereceu a escrava, né? A serva dela, mas ele também aceitou, né? Então tem gente que fica, a culpa foi de Sara. Na verdade, eles são cúmplices, né? Eles erraram juntos, né? E é uma lição que a gente tira, que um casal, ele acaba sempre, quando erra junto, né? E quando acerta, acerta junto. Porque mesmo que um tenha começado, mas o outro termina, né? Então completa, né? O mal feito ou o bem feito, né? Ou fazem junto. Então é muito difícil, né? Essa situação. Mas a verdade é que a promessa, né, foi cumprida, né? Deus, ele mostrou a sua fidelidade, deu o filho que era prometido, o filho da promessa mesmo, e eles foram se ajustando para poder, né, as coisas se encaixarem. Chegou o tempo em que Isaac sentiu a perca da mãe, né? Sara morreu, e ele passou cerca de quase 3 anos, né, sentindo essa falta, e Abraão, vendo aquela situação, resolveu, né, dar uma ajuda, né, como todo pai e mãe quer, né, ajudar a ver os filhos bem sucedidos, né? 40 anos também, né? 40 anos, né? Isaac tinha já, né? Esse menino já tá velho demais, né? Hoje em dia, quando vê um jovem chegar aos 25 anos, já estão querendo dizer, já tá passando da hora de casar, né? Já estão ficando naquela agonia. Então nós vamos ler esse texto aqui. A irmã Djalma pode me interromper assim quando precisar, fazer um comentário, dar um toquezinho com o dedo assim, que aí eu percebo e aí segura aqui a fala, né? Que a gente se empolga. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com o texto na tela. Casamento de Isaac. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então a gente vê aí um homem, né? Muito idoso, né? Avançado em dias. E o Senhor em tudo que ele fazia, né? Havia abençoado ele. Então a gente viu na Paraxá que essa questão de frisar, né? Muito idoso e avançado em dias. Parece uma coisa assim meia repetitiva, né? Idoso e avançado em dias. O que será que a Bíblia está querendo dizer para a gente, né? Com essa questão de muito idoso e avançado em dias. Porque geralmente hoje a gente pensa em idoso, pensa naquela pessoa velha,
já perdendo a memória, né? Cansada, É, aquela pessoa desgostosa da vida, né? Então, aqui diz que ele era muito idoso, né? É uma pessoa que um idoso na cultura, né? Antigamente era uma pessoa de muita experiência, não era tido como uma pessoa já inútil ou quase inútil, mas era tido como uma pessoa que tinha muita experiência, tinha muito para passar, muito para ensinar, né? Os dias dele se avançaram porque a expectativa de vida também geralmente era menor, né? Mas ele já estava bem avançado os dias. Mas esses dias não eram dias qualquer. Por quê? Porque esses dias que ele avançou, ele não avançou com esse cansaço, com esse enfado. Diz que o Senhor em tudo havia abençoado ele. Ou seja, era um homem abençoado em tudo. Quer dizer, mesmo naquela idade, né, ele era abençoado. E uma pessoa abençoada, ela geralmente ela tende a abençoar os outros. A sua história é uma história de uma pessoa que abençoa as pessoas, né? Porque a gente aprende claramente isso, que quando a gente abre a mão para o próximo, o Senhor faz prosperar a nossa vida. Ele nos usa como um dispenseiro, né? A seu serviço. Ele enche a nossa dispensa para poder a gente encher, né? Suprir as outras pessoas. Então a nossa dispensa ela acaba se enchendo para que a gente distribua. Então, quanto mais generoso a gente é, mais a nossa dispensa se enche para que a gente continue. E tem gente que às vezes gosta de reter o que tem e aí fica com aquilo só na mão, né? Então, a pessoa que tem uma semente lá, mas ela pega a semente e guarda ali na mão, a semente vai ficar ali até definhar. Ou até a pessoa morrer, que a semente às vezes tem mais durabilidade do que uma pessoa, né? Mas se ela plantar aquela semente ali, o que acontece? Vai germinar uma planta e aquela planta vai fazer com que venha nascer outra árvore e vai dar muito mais fruto e mais semente. Então, quando a gente ajuda, quando a gente abre, estende as mãos, o Senhor faz a gente abençoar. De maneira que a gente chega a uma certa idade, a gente olha para trás, olha para trás mesmo, né? Igual a moto passou aqui agora, né? A gente olha para trás e percebe, né, o quanto nós fomos abençoados, né? Quando a gente faz uma coisa boa. Da mesma forma, também a pessoa que é uma pessoa ruim, ela olha para trás e vê um rastro, né, de destruição. Mas isso não aconteceu com a vida de Abraão. Aqui diz o versículo 2: Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governa todos os seus bens: Põe a tua mão por baixo da minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu amado filho Isaque. E aí, o que é que você... a preocupação de um pai, né? De, do filho ter um relacionamento, um casamento com uma pessoa que tem até sua mesma crença, né? Porque aquele povo cananeu eram povos que tinham ídolos, idólatras, né? É um povo misturado, né? Um povo Não misturado. Então a gente vê aí a preocupação que, na minha opinião, assim, nós também, no nossos tempos de hoje, nós cristãos também temos preocupação quando nós criamos nossos filhos, deles também casarem com pessoas da mesma fé, né? A gente tem nossos filhos, eu sempre me preocupava com isso. Tinha vezes que eu imaginava nosso filho Gabriel, assim, casar com alguém que não fosse, né, da mesma fé, que tem pessoas cristãs que estão na igreja, mas se envolve com família, assim, que tem pessoas que é de candomblé, né? Assim, de outras religiões, na verdade, Um jogo desigual, né? um Acaba jogo tendo um entendimento desigual diferente. que não entende, né? Na verdade, o que é servir a Deus, assim, de verdade, né? Não tem esse entendimento que a gente tem. E de casar com outras pessoas de outras religiões e sofrer, né? Na Haver verdade, conflito, né? haver conflito. Então Abraão lhe ordenou o servo mais velho de sua casa, né? E mostra que ele tinha uma confiança nesse servo, né? E diz que esse servo governava todos os seus bens, né? Como é bom a gente ter uma pessoa de confiança, né? De alta confiança. Porque mesmo para Abraão, que já estava ali velho, né? E dias, uma viagem longa até a terra, né?
onde ele realmente habitava, onde estavam os parentes deles, era uma terra bem distante. Era muitos longe. quilômetros de distância, então ia ser muito difícil ele conseguir fazer essa viagem com tranquilidade, né? Já estava velho. Então ele chama esse servo e pede para o servo fazer um juramento, né? Eles tinham o costume de mandar fazer o juramento pondo a mão abaixo da coxa. Algumas algumas linhas de pensamento dizem que isso era uma atitude até de ter tocado até na circuncisão dele, né? No sinal, né, da circuncisão para fazer um juramento, né? Mas isso não está relatado aqui, né, no texto bíblico. É uma coisa que se fala muito, né, na cultura, em livros de registros particulares de Israel, né? Em Israel, aquelas culturas ali faziam muito isso. Mas o fato é que ele, né, pediu que jurasse, né, pondo a mão abaixo da coxa, fazendo um gesto, provavelmente assim, na linguagem que as pessoas falam, por tudo que é mais sagrado, né, por tudo que é mais sério, né? Tem gente que diz assim, eu quero, né, que eu sofra um grande castigo se eu não fizer uma coisa dessa, né? Então era um juramento mais ou menos nesse porte, né? Me prometa que não vai fazer, porque a ideia de botar a mão na coxa me fez lembrar até uma expressão que as pessoas falam assim, fulano, não faça jogo sujo comigo, que senão você vai quebrar minhas pernas, né? Você vai me deixar, né, aleijado, vai me deixar, né, desquartejado, né, sem condições né? Eu vou ficar arrasado, você vai estragar tudo. Então, era um gesto bem parecido com isso aí, aquele juramento. Então, ele fez aquele servo jurar, né? Não por Abraão mesmo, não por ele mesmo, mas fez jurar na presença do Senhor, né? Do Eterno, né? Do céu, do Deus dos céus e da terra, né? Que não ia pegar qualquer mulher ali daqueles povos, mas que realmente ele ia buscar na parentela. Irás à minha terra diante dos meus parentes e lá vai escolher uma mulher para meu filho amado. Então, houve essa preocupação, né, dele de pedir a esse servo, e o servo prontamente, né, se prontificou a fazer. Só que tem um detalhe. Aqui o versículo 5 diz, questionou o servo. Porém, é possível que a mulher que queira não me acompanhar, é possível que a mulher não queira me acompanhar até essa terra. Nesse caso, deverei levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Será que eu tenho que levar ele? Ao que Abraão disse e preveniu, porque nenhum motivo... Ao que Abraão preveniu, por nenhum motivo leva meu filho para lá. Ou seja, não, você vai me prometer que não vai levar meu filho, você vai lá buscar e vai trazer, meu filho fica aqui, né? Certamente é uma viagem perigosa, uma viagem difícil, pode acontecer uma coisa também difícil com ele, eu gostaria que você, já é uma pessoa experiente, poupasse meu filho aqui nesse sentido. E ali, né, ele questionou, mas se a mulher não quiser vir, né? Nesse caso, eu levo o seu filho. E então o diálogo continuou, né? E ele falou, Yahvé, o Deus dos céus, o Deus da terra, que me tomou da minha terra paterna e da terra da minha parentela, que me prometeu, que jurou que daria esta terra à minha descendência. Yahvé enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá uma mulher para meu filho. Então, ele tinha essa confiança, né? Não, se Deus realmente me prometeu, apareceu para mim, eu creio, né? Se foi Deus que falou comigo que ia me dar uma descendência e que ia me abençoar e abençoar meu filho, a minha descendência, então eu acredito que tudo vai dar certo, né? Que ele não vai prometer uma coisa, falar uma coisa para não dar certo. Eu sei que o anjo do Senhor, né? Deus vai enviar o seu anjo para poder ir adiante de você, para te abençoar nessa viagem. Não precisa levar meu filho, mas um anjo do Senhor vai com você, né? Tomes de lá, desse lugar que eu te falei, uma mulher para meu filho. Se a mulher se recusar a te seguir, ficarás então desobrigado do juramento que te imponho neste momento. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. Quer dizer, porque ele sabia que na idade que ele estava, limitado certamente, o servo podia enganar ali, tapear, né, encher a cabeça do jovem, né, e levar ele, mesmo sem o consentimento. Mas ele pediu que realmente não fizesse isso. O servo então colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e seguindo a tradição, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Certamente, né? Ele botava a mão e dizia, meu senhor, perante ti aqui, eu prometo que assim como o senhor me pediu, eu irei fazer, não irei decepcioná-lo, né? Irei cumprir de acordo com
com todas as orientações que me deste, irei buscar uma mulher dentre os seus parentes para teu filho e tal, né? Ali fez aquele juramento ali, se comprometendo e confirmando que ele entendeu o recado, entendeu como é que deveria ser feito, né? Então tinha assim uma tradição de fazer esse juramento, né? De cumprir conforme estava falando. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes e partiu para Harã, na Arim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar inclinar o teu cântaro para que eu beba e que responder, bebe também os teus camelos, darei beber, esta será a que designaste para o teu servo Isaque. Assim entenderei que mostraste a tua bênção para com meu senhor. Então ele fez ali uma prova, né? Uma prova inteligente. Ele viu algumas estratégias, né? Primeiro ele parou antes de entrar na cidade, né? Ao cair da tarde, né? Ele preparou presentes, né? 10 camelos, não é coisa pouca, né? 10 camelos para uma viagem, presentes, né? E então se dirigiu para aquela terra distante. E ao cair da tarde, diz o texto, né? Quando as mulheres costumavam sair para buscar água. Por que as mulheres costumavam buscar água no cair da tarde? É bom, eu já peguei água, né? Já morei assim, né, em lugar seco, que foi lá no sertão, e eu costumava, né, pegar, encher todas as vasilhas de água, tonéis de água pela tarde, que já ficava de manhã, já estava tudo pronto para o serviço, né, para lavar roupa, fazer comida. Então, assim, se deixasse para pegar de manhã, pelo menos eu, né, se eu deixasse para pegar os vasos para encher de manhã, ia ser um atraso em tudo, porque é como a gente sair para fazer compra de manhã e ainda fazer almoço, né? Então, pegar água, e não era perto, né? É um pouquinho longe, para encher vasilha, para lavar, cozinhar, beber. Então, era um tempo Tomar que banho, gastava, né? tomar banho. Então, era um tempo que gastava, que não era brincadeira. Era a manhã quase toda, praticamente. Então, de tarde, de tardinha, E também por causa do sol, o né? sol não tá quente, né? Aí junta aquele bocado de gente no mesmo horário. Tem um bocado de gente que vai, já é um Já não corre risco, incentivo, né? Já já não não corre corre risco e todo risco, mundo fica na na empolgação. empolgação e dá mais coragem, né? Depois de um dia de serviço, porque a pessoa trabalha, as mulheres também trabalhavam, né? Fazer alguma coisa durante o dia e de tardinha, então, fazer isso para de manhã, tá tudo prontinho para fazer outras coisas e aí seguir, né? É. Aí sucessivamente, né? Um dia após o outro, assim. Então ali ele fez, né, essa prova, né, de parar perto do poço e orou ao Senhor dizendo isso, né? Senhor, me dê um sinal, né? A mulher que eu pedi para beber água e ela der para mim e der para os camelos, essa vai ser a que o Senhor escolheu para meu servo, meu senhor, né? Para meu senhor e para o filho dele, né? E hoje a gente não tem mais isso assim, né? De pedir assim, fazer prova de Deus, como não só ele que fez prova de Deus assim e falou, como teve também Gideão, né? Que o Senhor chamou ele e ele fez aquela prova Do algodão, do né? algodão, Do né? novelo ali, Do é. novelo do algodão, uma prova de que Deus estivesse com ele, tivesse segurança, a segurança, né? Essa prova é uma segurança que tudo há de dar certo. Porque É, pensa a responsabilidade daquele servo. E era um servo mais velho. Jacó escolheu, né? Abraão. Abraão escolheu um servo mais velho, experiente, porque certamente com muito tempo que estava com ele, que confiava e que o servo ia fazer tudo certinho, né? Pela consideração, pela idade. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande nas costas dele, né? Ele tinha responsabilidade e tinha que orar mesmo a Deus. Talvez nos nossos dias alguém ia chegar ali, arranjar uma mulher qualquer e dizer, ó, eu vou te arranjar umas roupas aqui para você parecer que é de um povo ali
e você vai ficar rica, vai se dar bem. Agora você tem que dividir comigo, né? Podia fazer alguma coisa parecida com isso, né? Mas ele teve aquela lealdade. E sabia também, ele também sabia quem era o Deus de Abraão, né? Sabia quem era Abraão e sabia quem era o Deus de Abraão. Então ele não ia brincar com uma coisa dessa. Mas hoje as pessoas fazem, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo que Deus, né, é poderoso, né, vê todas as coisas, mas mesmo assim tem pessoas que realmente provocam e provam, né, traz, né, ira ao Senhor, né, acende a ira do Senhor contra si, com as suas atitudes. Então aquele homem orou fazendo essa prova e ali ele pediu ao Senhor, né, que fosse dessa forma. E diz aqui o versículo 15, antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, né? Mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Então, quem era Rebeca? Era filha de um homem chamado Betuel e de Milca, uma mulher. É a mulher de Naor, né? Irmão de Abraão. Ou seja, ela era prima, né? Uma prima de segundo grau já, né? Era filha do irmão de Abraão, né? Filha prima carnal. Então era uma prima, né? Descendente. Tinha o irmão de Abraão, o irmão de Abraão tinha um filho e esse filho tinha uma filha. Então filho de segundo, né? E interessante que ele foi buscar justamente, né? A jovem. E diz que a jovem era de sobremodo bonita e era virgem, né? Era pura. Não tinha conhecido nenhum homem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu-lhe, por favor, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Ao que ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente tirou de sobre os ombros o cântaro d'água e o serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou, vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu ao poço para tirar mais água e tirou-a para todos os camelos. E aí a gente fez uma pesquisa rápida, né, sobre a questão do camelo, e os camelos costumam beber cerca de 47 a 100 litros de água cada um. Ali tinha o quê? 10 camelos. Se a gente tomar por base que eles beberam o limite, o máximo, tinha ali 10 mil litros de água, né? Tinha ali 1.000 litros de água, 1.000 litros, me perdoe, 1.000 litros de água, aqueles 100 litros de cada camelo. Então eram 1.000 litros, um tanque de 1.000 litros de água, né? Então não era brincadeira, é um desafio muito grande. Mas ela prontamente, sem ele pedir, né? Ele só fez pedir água a ela deu a água a ele e ela se prontificou a servir. Isso já é uma característica boa. Por quê? Porque encontrou uma mulher que não era preguiçosa, que era generosa, né? Hospitaleira, né? Era uma pessoa que, né, sensível, né, aos animais, ela viu. Então, isso já era uma característica da família de Abraão. Que Abraão já hospedava pessoas, né? Isaac aprendeu isso, Sara também, né? Aquele encontro que eles tiveram ali, né? Quando Adonai apareceu, né, com 2 anjos antes de destruir Sodoma e Gomorra, onde fez promessa de nascimento de Isaac. Então a gente vê que isso já era uma coisa assim característica da família, né? Ló também era hospitaleiro, porque quando os anjos chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, eles também se prontificou a levar aqueles homens para dentro da sua casa para protegê-los, sabia que a cidade era violenta, a cidade tinha costumes ruins. Então isso já era uma característica positiva, né, daquela moça para ter. E certamente que Abraão, ele ensinou Isaac a ser generoso, a ser também da mesma forma, né, que geralmente os filhos tendem a seguir um pouco, né, o comportamento dos pais. Então ele ia precisar de uma mulher hospitaleira, porque imagine Isaac casado com uma mulher preguiçosa e que não gostava de receber ninguém. Toda visita que chegasse ia ser aquele escândalo, aquele constrangimento, né? Então, ela pegou então ali, né? E diz aqui o versículo 21, o velho homem observava atentamente em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão do seu servo. Quando os camelos acabaram de satisfazer a sede,
O homem tomou um pingente de ouro e com 6 gramas e em forma de aliança e o colocou no nariz da moça. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas. Em seguida, lhe indagou: por favor, de quem és filha? Peço também que me informe se haverá lugar na casa de teu pai, para que eu e a minha comitiva possamos pernoitar. E a jovem respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, de Naor, né? Filha de que Milca deu a Naor, que ela quis dizer. E a jovem respondeu: eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor, né? E acrescentou: em nossa casa há muita palha e forragem para alimentar os animais e um bom lugar para o Senhor e seus companheiros passarem a noite. Diante disso, o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor. E ele declarou: bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bênção e a sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos à casa dos parentes de meu senhor. Então, outra coisa interessante de observar, né? Que a liberdade que aquela moça tinha de poder falar do que tinha em casa, de quem ela era, né? Que hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas vivem desconfiadas e com razão, né? Mas ela ali sabia já do comportamento da família e que eram pessoas hospitaleiras. Então ela foi logo dizendo: não, a casa está aberta para você, né? Seja bem-vindo, lá tem tudo direitinho. Já foi dizendo que tinha acomodação, que tinha comida para os animais. Quer dizer, era uma pessoa realmente assim, né? E imagina a festa, ela chegando: pai, né? Chegou aqui, tem um pessoal aí, um viajante, veio de longe aí, tá pedindo abrigo. Eu disse que podia ficar, né? Eu sei que vocês gostam, não se importam com isso, certamente, né? Aquele festejo. Então a gente vê que ela já tinha, e ela não era uma dessas adolescentes ou jovens de hoje que não sabe nada da casa dos pais. Às vezes pede para pegar, não sabe onde é que tem uma panela, não sabe onde é que tem um sabonete, não sabe onde é que fica guardada a roupa, não sabe nada da casa. Ela só sabe mexer no celular, né? Mas não generalizando, mas a maioria sim. Ela sabe a música que está tocando no auge, ela sabe qual é a novela que está passando, né? Conhece o filme que está em cartaz no cinema, sabe tudo assim, né? Sabe todas as coisas, mas dentro da própria casa, às vezes não conhece nada, não sabe nada. Então aquela Rebeca não era assim. Ela era uma pessoa que ela tinha, né? Todo o entendimento, ela tinha todo o conhecimento de como funcionava a sua casa. Então isso é muito importante, né? Que hoje as moças realmente, né, se casam e parece que tem que casar já junto com uma babá ou com uma governanta, né, uma empregada, né, pessoa contratada para ficar em casa, porque não pode tocar nas unhas, né, que as unhas estão pintadas, meu cabelo vai ficar gorduroso, é uma série de dificuldades. E a gente vê que, apesar de tudo isso, daquele trabalho que ela tinha de tudo, a Bíblia aqui deixa bem claro, né, que ela era uma mulher muito bela, muito bonita, quer dizer. Ou seja, trabalho não deixa ninguém feio, né? Não deixa, não empata, né? Trabalho não deixa ninguém feio. Verdade. E aquele servo não podia fazer outra coisa senão agradecer, né? Ele pediu a Deus que abençoasse e agora ele tinha que agradecer, né? Que Deus ouviu tanto a Abraão como ouviu também a ele, né? Ouviu Abraão e ouviu ele também. Porque ele não teve nem muita dificuldade, né? Foi chegando e já foi recebendo já o sinal direto, né? Havia pressa, né? Em providenciar a Rebeca para Isaac. A moça correu para anunciar aos da casa de sua mãe tudo o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu ao encontro do velho homem na fonte. Pois assim que observou o pingente e as pulseiras de ouro, e quando ouviu a sua irmã Rebeca relatar, eis como o homem me falou. Ele saiu em busca daquele homem e o achou ainda de pé junto aos camelos na fonte. Então Labão se antecipou, dizendo: vem, bendito de Yahvé, porque permaneces sem abrigo? Já vos preparei casa e lugar para os camelos.
O homem chegou à casa de Labão, descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos, a ele e aos homens que o acompanhavam, água para lavar os pés. Então a gente vê aí, né, que Labão, quando soube, né, era um jovem ainda, né? Mas já foi logo empolgado. Ele viu, certamente, a Bíblia está falando aqui que ele viu os presentes que ela ganhou, né? Aí, certamente, ele fez, opa, vou ganhar presente também, vou lá fazer minha parte para poder ganhar alguma coisa, né? Já mostrava-se um perfil de um homem interesseiro, né? Ele já tinha um certo interesse material, né? E a gente vai ver essa história lá na frente, né? Labão já dando uma de esperto, né? Querendo prosperar através da esperteza. Tem pessoas que prosperam pela bondade, né? Pela bênção do Senhor, pela obediência aos mandamentos de Deus, mas tem aqueles que querem ser abençoados, às vezes, pela, né? Pela esperteza. Ao mesmo tempo que também, mesmo assim, havia traços de serventia, né? De servir, né? Foi lá, pegou e já fez aquele cortejo todo, certamente atrás de um presentinho, né? Diga. Uma família solidária, né? Ali que já tinha, todas, já tinha aquele jeito de receber as pessoas, né? Porque é difícil na família assim, a maioria quando tem irmã, mãe e pai que ajuda, os filhos, né? Os irmãos, tudo entra no meio também, acaba ajudando, né? Ele acabou ajudando. Uma coisa curiosa que a gente pensa, às vezes as pessoas pensam que só na época de Yeshua, né? Que quando teve a ceia, que fizeram lava-pés, né? De lavar os pés e tal. Ele também, numa ocasião que foi para a casa de Simão, né? Chegou lá, aquela mulher pecadora chegou ali lavando, né? Os cabelos dele, os pés dele com as lágrimas, enxugando com os cabelos. E censuraram, se ele fosse um profeta realmente, né? Ele certamente saberia que quem está tocando nele é uma pecadora, né? Uma mulher, né? Assim, indigna. E ele naquela hora chegou para o anfitrião da casa e disse, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu um beijo, né, no rosto, né, um ósculo santo, mas essa mulher beijou meus pés. Você não botou água para poder lavar meus pés, banhar meus pés, mas ela está molhando com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Você não me ungiu, né, a cabeça com óleo, mas ela pegou um perfume caro e colocou nos meus pés. Então, mostrando ali que o lava-pés, né, realmente, né, já era um costume, né, antigo, né, de receber um visitante, principalmente naqueles lugares desertos, né, árido, né? A caminhada era longa, né, já chegava cansado, e lavar os pés, mexer nos pés é uma forma também de relaxar, né? De ter o relaxamento. Tem gente que bota até na água com sal grosso, já para relaxar os pés, porque dói. Porque imagine como os pés daquele povo doíam de tanto andar, muitas vezes. Porque era de pé e não tinha tênis confortável, não tinha sapatos confortáveis como tem hoje em dia. Era aquelas sandálias, talvez até mesmo de couro dura, né? Com poucas coisinhas mesmo, só mesmo para calçar, não tinha tanto, não era tão bonita assim, tão confortável. E a quentura, poeira, tudo, né? Então era tudo realmente bem. E aqui diz, então quando vieram, lhe ofereceram comida, ele pediu a palavra dizendo, não comerei antes de comunicar a mensagem que trago comigo. Ao que Labão replicou, fala. Labão estava ansioso, né? Agoniado, né? Fala, homem, né? Todo, né? Conta aí pra gente, a gente ganhou, né? A gente foi sorteado, alguma coisa, né? Se fosse hoje, alguém ia dizer logo, né? É o presente aí, é um programa de televisão que veio trazer um... Ou ficou imaginando, o que será que ele vai falar? O que será que ele vai falar, né? E então Labão gritou logo, fala, e ele prosseguiu, eu sou servo de Abraão. O Senhor cumulou o meu senhor de bênção e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a esposa de meu senhor, quando ele já era idoso, gerou-lhe um filho, o qual ele transferiu todos os seus bens. Já abrindo os olhos já, né? Meu senhor me fez prestar um juramento de não tomar para o filho, né? Meu filho, uma mulher entre as filhas dos cananeus e cuja terra habito. Infeliz de ti, se não fores à minha casa paterna, à minha família, escolhi uma esposa para meu filho. Ao que eu ponderei ao meu senhor, talvez essa mulher não queira me seguir.
Mas ele me assegurou: Yahvé, na presença de quem eu caminho, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito e tomarás para meu filho uma mulher da minha família e da minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste. Irás à minha família, e se eles te recusarem, estarás livre de qualquer maldição, pelo não cumprimento do teu juramento. Hoje cheguei à fonte e orei a Yahvé, Deus de meu senhor, Abraão, e disse: mostra, eu te rogo, né, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui, junto à fonte, a jovem que sair para tirar água, a quem eu disser: por favor, me dá de beber um pouco do teu cântaro, e que ela me responder: bebe, e tirarei água também para teus camelos. Será a mulher que o Senhor destinou ao filho do meu senhor. Antes mesmo de eu acabar de orar em meu íntimo, no meu íntimo, né? Para não dizer que alguém pode dizer: ah, mas ele falou orando lá alto, né? Deus, aí a mulher vem de longe e ouve, né? Aí sou eu, vou fazer. Não, diz que no seu íntimo ele orou, né? Surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água e lhe solicitei: por favor, dá-me de beber. Ela logo abaixou seu cântaro e respondeu: bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. E eu indaguei: de quem és filha? E ela me informou: sou filha de Betuel, filha de que Milca deu a Naor. Então eu coloquei esse anel em suas narinas e esses braceletes. Narinas aqui no original está fora, né? Diz que no texto hebraico não tem narinas, né? Ela deu aquele anel a ela, né? Entregou as suas vistas, não as suas narinas, né? E esses braceletes em seu pescoço. Em seguida ajoelhei-me e adorei ao Senhor. E louvei a Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu por seu caminho bom e certo, a fim de buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, pois, se estás disposto, aqui está escrito neta nessa tradução, né? Se estás, pois, dispostos a demonstrar ao meu Senhor vossa benevolência e bondade, fazei-mo saber, caso contrário, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então é interessante que ele narrou aqui, né? Toda a situação, né? Repetiu ali como ele fez prova, e ele deixou uma pista bem interessante, né? Que se essa moça casar, né, com o Isaac, com o filho do meu senhor, ela vai ser muito próspera, vai ser muito rica, porque o homem tem posses, né? Tem muita condição boa. Então, isso pesava muito para aquela época, né? Hoje, até hoje, as pessoas querem, né? E como? Imagine naquela época, né? Que realmente quem tinha, né? Quem não tinha, tinha que realmente, né? Ralar muito para trabalhar, se faziam de escravos. Não é escravo no sentido que hoje é entendido, né? É aquela pessoa que é maltratada, né? Tanto que, aonde que um escravo ia sair com tantos bens e fugir da casa, né? Um servo ou um escravo ia sair da casa do senhor para fazer uma viagem, ele não voltava era mais. Hoje já peguei minha parte aqui, ó. Já fui. Somente os 10 camelos, hein? Mas ele sabia, né? Então, a palavra servo ali era relacionada a alguém fiel, alguém próximo, alguém que servia, mas que era também respeitado e pago por isso, né? Então, ele ali, ele coloca adiante daquela família, né? De quem ele veio, o nome de quem ele veio. Então, o versículo 50 diz: Labão e Betuel tomaram a palavra e declararam: isso procede do Senhor, nada podemos lhe dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, que é na tua presença, toma e vai-te. Seja ela esposa do teu filho e do teu senhor, de acordo com a vontade expressa do Senhor. Então ali eles creram, né? Viram que aquelas declarações eram verdadeiras e cederam. Claro que havia, né, o desejo daquela moça de querer ir também, né? Como as pessoas às vezes costumam dizer, que eram forçados. Haviam casos de alianças assim meia forçadas, sim, mas entre aqueles que temiam o Senhor, nunca houve essa prática de forçar alguém, né, sem vontade de fazer. Então, raros casos, né, que a gente pode encontrar, mas a cultura, o costume era de que realmente houvesse um desejo, né, uma vontade de ir. A gente vai ver isso adiante aqui. Então, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor.
e tirou joias de ouro, de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão, que era Labão, né? E a sua mãe. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o velho servo: deixa-me ir para meu senhor, quer dizer, já estava com pressa, né? Passaram ali, descansou, mas só, de manhãzinho cedinho, eu vou começar já a me preparar para poder ir, me permita que eu vá logo, né? Que eu tenho pressa de meu senhor já é de idade, eu não quero, né? Já teve uma tragédia há poucos anos atrás aí, a mulher dele faleceu, daqui a pouco eu chegar lá e só encontrar o rapaz, eu vou ficar, né? Arrasado com isso, né? Eu tô aqui só imaginando a preocupação dele nesse sentido, né? De cumprir logo a tarefa, né? Então, o irmão e a mãe de Rebeca pediram. Quem era o irmão? Labão. E a gente vai ver essa história de se repetir com Labão lá na frente, né? Com Jacó. Quando Jacó queria sair, não, fique mais um pouquinho. Não, não vá hoje não. Já era uma característica de Labão, né? A gente vê esse traço aqui, ó. Então, ele com a mãe, né? Pediram que a moça fique ainda 10 dias conosco. Em seguida, ela partirá. Mas ele replicou: por favor, não me detenhas aqui, pois foi o Senhor que me deu êxito. Deixa-me partir agora, a fim de que eu vá para o meu senhor. Ao que eles propuseram: chamemos a moça e peçamos-lhe seu parecer. Então, a gente vê aqui. E o que é que você imagina, né, se chegar alguém na sua casa, né, contando mesmo assim, né, algo assim inusitado que Deus confirmou, né, ali a prova, mas para você pegar a sua filha e entregar uma pessoa estranha para poder levar, você não ia querer passar uns dias com aquela pessoa para saber qual era o comportamento? Com certeza. Né? Certamente, né? Toda mãe, principalmente mãe, né? Porque filha é mulher, mãe tem mais apego. E o medo, assim, né? Mas como ela também é uma família que temia a Deus também, né? Certamente, porque era da mesma... Dá-se entender né? nesse verso, né? Dá-se entender que Que que... eles queriam um tempo, né? Para poder ter certeza de que aquele homem era um homem direito e que ia cuidar bem dela no caminho, né? Que ela ia estar bem e estar protegida. E a gente vai ver agora esse zelo aqui, esse cuidado que a família teve com aquela menina, né? Com aquela moça. E como é importante, né? Que os familiares se preocupem com o outro. Porque, né? Primeiro, se tinha 10 camelos, os camelos não estavam sozinhos, né? Tinha outros servos. A entregar uma jovem que nunca conheceu ninguém, certamente ela nunca tinha tido namorado, né? Porque naquela época não namorava assim, que namorava e deixava e namorava mesmo sem ter um relacionamento sexual, ficava namorando. Pelo jeito ela não tinha conhecido homem nenhum. Aí pegar uma jovem virgem, bonita, né, e entregar a vários homens homens para ir para uma cidade distante. Imagina, não sei nem como como mãe, eu não sei nem o que eu faria. Eu acho que eu tinha que orar eu vou junto, também, deixa eu ir junto, eu vou acompanhando vocês até lá, né? Eu vou fazer alguma coisa, ela mas... Ela pediu pouco, né? 10 dias? Eu pedi, acho que mas aí, porque depois de 10 dias, pedia mais um pouquinho, né? Ele não pode pedir de vez, né? Eu ia pedir era mais. Então aqui, eles disseram, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos perguntar à moça, qual é o parecer dela, o que ela acha. Vamos fazer o seguinte, se ela disser que vai, tudo bem. Mas vamos perguntar a ela, que é ela que vai casar, ela que vai ter que ir. E aí diz aqui: então eles chamaram Rebeca e lhes indagaram: queres partir com este homem? E ela afirmou: sim, quero. Diante disso, deixaram partir sua irmã. Diante disso, deixaram partir sua irmã Rebeca com a sua ama, o velho servo de Abraão e a sua comitiva. Então ali, ela deixou também ali um acompanhante, né? Mandou um acompanhante junto, né? Entregou um acompanhante para ir junto com aquela moça. Certamente isso mostra que aquela família também não era uma família tão necessitada. Era uma família que tinha alguém para poder cuidar da filha, né? Com muito zelo também. Então, diante disso eles partiram e impetraram a bênção sobre Rebeca, dizendo: tu és nossa irmã, sê tu mãe de milhares e miríades, que a tua posteridade conquiste a cidade de teus inimigos.
Rebeca e suas servas, aqui mostra mais de um agora, tá vendo? Levantaram-se, montaram-se sobre os camelos e seguiram o velho homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Então, veja que aqui foram duas, provavelmente duas moças, né? Duas acompanhantes com Rebeca também, para não deixar ali só, né? Para tentar dar um pouco mais de tranquilidade e segurança. Ela ficou mais segura, né? Certamente. E é interessante essa passagem, né? Do versículo 60, que a família abençoou. Quantas vezes as pessoas hoje em dia, né? Vai casar e aí os familiares tomaram que vai logo, vai embora daqui, né? Se vira para lá, é menos um aqui para poder, né? Ficar causando transtorno, sei lá, tantas coisas ruins que a pessoa faz, né? Você vai sair, vai quebrar sua cara, vai se dar mal. Qualquer coisa, as portas estão abertas, né? Quando quebrar a cara e vem arrebentar, tá aqui, né? Que é a casa da gente. Quer dizer, porque muitas vezes também os filhos de hoje querem fazer as coisas sem nenhum tipo de compartilhamento familiar, né? Não divide ali aquela preocupação, não divide os momentos nem bons nem ruins. Tem uma individualidade. Hoje em dia as pessoas vivem dentro das casas, dos lares, muitos lares, né? Vivem como se fossem assim, a sala fosse o hall, né? De uma pensão, e cada quarto se fosse um apartamento, né? Fosse um quarto de hotel mesmo, né? Com sua suíte, cada um às vezes pega a sua comida, leva para dentro do quarto para comer. Não existe o convívio familiar, né? Cada um faz a sua comida separado, cada um. Então, isso acaba sendo uma casa cheia de gente, mas não se constitui um lar. É muito triste, mas a gente vê aqui que eles abençoaram, né? Que ainda deram uma bênção assim, que realmente todos os inimigos, né? Que todos os inimigos fossem conquistados por ele, que eles vencessem, né? As dificuldades. Então, eles foram com aquele servo ali. E aí o versículo 62 já vai dizer, ora, Isaac vinha voltando de Ber-Lahai-Loi, o poço daquele que vive e me vê, né? Isso tem uma história lá atrás na outra paraxá que a gente passou, né? Do poço, né? Esse poço já era um poço antigo, né? Porquanto habitava nas terras de Negueb, né? Lembra que Negueb tinha o deserto, né? Um lugar difícil de água, mas ali tinha um poço, né? E Deus providenciava sempre uma chuva que descia daquela montanha e aquela enxurrada preenchia aquilo ali, né? E fazia aquele açude de água ali para poder manter, né? Aquela região. É sul, né? É aquela do sul. Certa tarde saiu ao campo para meditar e ao erguer os olhos viu que se aproximava camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo, é o meu senhor. Então ela ela se cobriu com o véu. Mais tarde o servo contou a Isaque tudo o que havia visto e realizado, né? Chegou ali, ela se cobriu, né? Se protegeu até que fosse apresentada, né? Abraão, certamente uma tradição, né? E uma maneira de mostrar respeito, né? Exato. Então ela cobriu-se ali e ele foi contar a Isaque tudo o que tinha acontecido, né? Como conheceu a Rebeca, como ela serviu os camelos. Rapaz, você vai se dar bem, viu, velho? Uma mulher, essa jovem aí é uma jovem especial, viu? Você trate direito, porque, meu amigo, do jeito que ela me serviu, você não vai achar a mulher tão fácil de fazer isso, não. E valorize, né? Valorize essa moça aí. Certamente conversou com ele, contou toda a história, né? Valorize. E é uma coisa que as pessoas não fazem hoje, né? Não tem um incentivo. Valorize, né? Valorize quem você tá. Viu? Você diz que não presta, porque sempre tem outra pessoa que tá de fora e que trata melhor, né? Mas quem tá aguentando você todo dia quem é? É essa pessoa aí. A de fora é muito fácil tratar bem, o de fora é muito fácil tratar bem, porque não tá dividindo o peso, né, dos problemas. Mas quando se passa, aí às vezes a pessoa pensa que não é, e aí se ilude, né, se envolve depois lá em um relacionamento errado, e aí depois quando quebra a cara, né, que se arrebenta lá, que se machuca, faz né, fulano de tal era bom e eu não sabia, fulano de tal era uma pessoa especial e eu não sabia, né, desvalorizou, se encantou, né, com a aparência, com o momento, e às vezes a pessoa, mas ali, aquele servo teve o cuidado de dizer a Isaac, olha, isso aí é uma joia rara, trate bem, trate com o maior carinho, o maior zelo de sua vida, porque é uma pessoa especial. Se você não quiser, talvez, né, brincando, se não quiser, eu caso com ela, né?
Se você não quiser, é o caso, né? Então, para poder mostrar um valor, assim que às vezes um amigo vai, né? Se você não quiser, né? Eu quero, né? É uma pessoa especial. Então, tem esse contexto de ele conversar com ele. Isaac, então, levou Rebeca para a tenda onde a sua mãe, Sara, havia morado, né? Que ela já tinha, né, falecido. E fez dela sua esposa. E muito a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então, essa é o capítulo 24, né, de Gênesis, né, mostrando que ele selou o casamento ali daquela forma, né? Chegou ali e a amou, né? Aqui não está dizendo que se foi no mesmo dia, se foi na mesma hora, né? Que a gente às vezes enxerga assim o texto, né? E parece que as coisas aconteceram uma atrás da outra com essa velocidade. Pode ter acontecido e não, né? Aqui diz, mais tarde o servo contou a Isaac tudo o que havia visto e realizado. Esse mais tarde pode ser mais tarde porque chegou, né? Ali de manhã, pela manhã ainda, ou no metade do dia. Ou pode ter sido mais tarde, né? Pouco depois, né? Alguns 2 dias depois, aí teve o tempo de falar. Mas aqui fica no ar um pouco, né? Isaac então levou ela, né? Depois de ter conversado, nesse dia, né? Onde ele foi relatado aqui. Ele levou Rebeca para a tenda de sua mãe, né? Onde a sua mãe havia morado, e fez ali dela sua esposa. O que é fazer dela sua esposa? Claro que é o relacionamento, é o ato, né? Sexual, né? Claro que ali fez dela sua esposa, casou-se. Agora, não quer dizer também nesse texto, será que dá para dizer que nesse texto ele foi chegando e já foi usando, já foi abraçando ela e amando intimamente? Não, ele mostrou a casa da mãe, né? E fez dela sua, ó, que minha mãe morava aqui e tal, contou, né? Situação, sinto muito falta dela. Provavelmente teve essa conversa. Porque diante de pessoas justas, né? Não ia ser feita uma coisa assim de qualquer jeito. Abraão, Deus, Abraão certamente ia chamar os servos, ia chamar as pessoas ali, apresentar, agradecer, né? Certamente teve esse momento. Então é muito ruim alguém ler esse texto e já imaginar assim: ah, chegou lá, desceu do camelo, oi, como é que vai? Meu nome é Isaac, vem aqui que eu vou mostrar a casa de minha mãe, onde minha mãe morou, e me dá logo aqui um beijo, vem cá, e ai, socorro, não, não é assim. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, que pessoas decentes não se comportam dessa forma. Pessoas que pertencem ao Eterno, né, que servem a Deus, elas sabem os momentos exatos de cada coisa. Ele busca resposta para cada coisa, né? Então, é uma história bonita, né, de um servo, né, que ajudou a conseguir. É uma coisa bem atípica. Geralmente a pessoa quer escolher com quem quer casar, né? Isaac não teve muita chance, né? Isaac não teve muita chance dele mesmo escolher. Ele podia ter rejeitado quando ela chegou, mas dificilmente isso acontecer diante dos traços que aqui, né, já foi dito. Bonita, atenciosa, zelosa, as dicas que o servo ali, né, deu para ele do comportamento. Família, ele disse, rapaz, prima, né? como diz o ditador, né, fechou, né? Fechou, tá ótimo, não se conversa mais nisso, é essa mesmo. Muito obrigado. Meu pai vai te abençoar muito, e eu também vou te abençoar muito, né? Porque você conseguiu uma pessoa importante para mim. E quantos casamentos são conseguidos assim hoje? Quantas pessoas se juntam porque um amigo apresenta o outro? É meu pai mesmo, né? Minha mãe, hoje, por coincidência, hoje que eu nem sabia que ia participar aqui, né? Assim, nós dois juntos. Mas hoje eu sentei hoje com minha mãe mesmo, meu pai sentou, e eu sentei junto deles assim e fui procurar saber da história, como eles se conheceram, né? Que é importante às vezes a gente saber da história dos nossos pais. Meu pai está com 90 anos, mãe com 78, né? Praticamente, já vai fazer o mês que vem. E aí eu perguntei, como foi que vocês se conheceram? Aí eles foram me contar a história. Que Deixa o eu meu passar tio... aqui pra mim. Chega pra cá pra pessoal te ver. Não, tô muito Não, tá aqui, tá bonita a Rebeca aqui, ó. Aqui a benção aqui, ó. Aí. Aí o meu pai contou como foi e eles se casaram, tira daí. Porque minha mãe, meu tio, né? Minha mãe tinha muito medo de casar com meu pai e foi perguntar
né, ao meu avô, na verdade, ao meu avô, como ele era, né, o que ele achava, né, assim, de eles se ajuntarem. E aí ele deu uma boa referência de meu pai. Diz que meu pai era um homem trabalhador, né, uma pessoa honesta. E ela disse, então vou casar com esse homem. Na verdade, então foi aí que eles se casaram por referência. Então até hoje ele fala, quem me ajuntou, eu só casei com sua mãe, porque seu avô me deu uma boa referência dela, né? Me deu uma boa referência. Por isso que eu me casei com ela. Então foi uma referência que ele teve de alguém assim para casar, porque ela tinha muito medo de casar com ele, na verdade. E só casou porque ele falou muito bem que era um homem do jeito que era. E aí ela disse que quando viu ele, que foi questão de rápido, casaram muito rápido também, ela disse que gostou muito dele. E o que foi que atraiu ela, fiquei sabendo, que foi o jeito dele bem alegre. O jeito dele bem alegre, né? Todo espontâneo, né? Assim, aquele jeito dele assim, foi que aí ela disse, esse homem é um homem honesto, trabalhador e alegre assim, eu vou casar com ele. Porque ela ficou muito tempo, né? Então, casaram. Já tinham família, né? Era viúva, ele também viúvo, É, né? É o segundo casamento. Então é isso aí, né? Interessante. A maneira como eu conheci a Djalma é outra história, né? Mas ela também deu traços como Rebeca, né? Porque eu trabalhava de ajudante de marceneiro no fundo de uma congregação, né? De uma denominação. O vice-pastor daquela igreja tinha uma marcenaria no fundo, né? E ela morava perto daquela congregação e sabia que eu estava lá trabalhando e que eu tinha dificuldades financeiras assim, né? Passava dificuldade, quase que fome, né? E ela às vezes levava sempre um pãozinho, né? Com um bife dentro para mim. Às vezes tinha um trabalho de vir do 9º andar do prédio, descer, pegar o playground, subir umas escadarias, chegar na rua com um copo tampadinho com suco de maracujá, né? E me entregava aquilo ali. E eu passei vários meses assim, né? Recebendo, às vezes eu não tava lá, ela levava, aí o irmão aproveitava. Não, irmão, ele não tá aqui não, mas eu tô. E aí ficava, né? E aquele homem chegou a dizer para mim, irmão Jorge, não perca essa benção não. Essa mulher, essa irmã, essa jovem aí é especial, ela é dedicada. Eu vejo o cuidado que ela tem com você, ela tem um carinho com você. Não perca não, meu irmão. Tá difícil achar uma menina assim, né? E depois de um ano ou mais é que eu vim descobrir que às vezes aquele bife que estava dentro daquele pão que ela me dava era o bife da comida do almoço dela, que ela tirava, às vezes comia quase sem bife ou sem bife nenhum, para poder me dar um bife de carne. Irmãos, olha que coisa, que testemunho, olha que coisa rara. Ela comia o feijão, o arroz, a farinha, a salada e pegava a carne e colocava num pão para mim. Ela comia sem a carne para poder levar um sanduíchezinho diferenciado para mim, né? Então, a gente vê como é bom a gente buscar esses traços importantes na vida das pessoas para a gente né, aconselhar os jovens, você que é jovem, tá ouvindo isso aí, tomar esse cuidado, né, de não procurar verdadeiros valores nas pessoas para você se relacionar. Tem gente que vai muito pela estética, né? Hoje em dia os jovens estão, os homens, os rapazes, é tudo mais pelo ombro, músculo, né? Porque é todo empinadinho, usa aquelas calças, como é que chama aquelas calças que tem um pouco de elástico? É estresse, né? Calça estresse, né? É aquelas calças bem apertadinhas. A camisa dele era para ser número 2, número 3, né? Mas ele bota 2 para ficar todo arrochadinho, todo parecendo um cowboy, né? Um cantor country, né? É gel. As moças também, é sempre aquela estética exterior, às vezes roupas indecorosas. Busca muito isso, né? Status, se tem faculdade, se tem nível superior. Busca muito essas coisas nas pessoas, essa qualidade, em que bairro mora. As pessoas buscam esses traços e esquecem de olhar como é a família, porque você casa com a pessoa, acaba casando um pouco com a família, né? Às vezes não para pensar se aquela moça ou aquele rapaz maltrata os pais, se é uma pessoa atenciosa com os pais, se tem um bom relacionamento com os irmãos, né? Com a família.
Entendeu? Se é uma pessoa preguiçosa, se é uma pessoa bagunceira, tudo isso são traços que deve buscar. Mas às vezes as pessoas só olham o quê? Ah, ela é linda, é um gato. Pois é um gato. Vai zanhar todo, depois largar todo arranhado lá. Então é muito isso que as pessoas se enganam, né? Olham às vezes, colocam valores, assim, pobres, né? Valores em coisas que não deveriam, né? Perece rápido. Coisas que desaparecem rápido. Né? Teve uma vez que a Djalma estava namorando com um rapaz e o rapaz viu ela magrinha, mas viu que a mãe dela era um pouquinho fortinha e fez: Você vai ficar gorda igual a sua mãe quando você casar? Aí eu disse, como é que eu vou saber? Quer dizer, você vai me largar se eu ficar gorda? Então eu nem quero mais. Quer dizer, são coisas que as pessoas às vezes se preocupam, né? E às vezes coisas banais e às vezes valores que mais importam as pessoas não guardam. Então eu quero deixar aqui, né, finalizando isso, a frase de um pastor, né? Era um diácono, dirigente de igreja, que passou pela minha vida também, né? Durante a minha jornada, né? Até aqui. E que ele me disse uma frase muito séria, muito bonita, uma vez aconselhando os jovens da congregação. Por causa de uma cara feia, se perde um bom coração. Às vezes as pessoas olham a aparência, julgam pela aparência. Às vezes as pessoas não têm, ninguém é igual a todo mundo, né? Cada um tem sua estética, mas tem sua beleza, né? Então, se não é o seu tipo, mas não julgue. Às vezes por causa de uma cara feia dessa, você perde um bom coração, né? Eu, na minha época de jovem lá, quando eu conheci Djalma para namorar, tinha outras meninas lá, né? Tinha umas morenas, tinha as loronas de olhos azuis, né, Djalma? Sim, muito Tinha bonita. umas jovens, né, bem grandonas, assim, maior que eu, e era apaixonada por mim, né, tal, gostava mesmo, assim, tinha aquele, sabe, aquele carinho, e aquele amor mesmo, tinha aquele interesse mesmo. Mas aí, se eu fosse olhar pela aparência, não que essas pessoas não prestem, mas eu ia perder uma pessoa especial na minha vida, que eu tenho 26 anos casado. Então, a gente não pode ficar olhando a aparência e olhando, né, com muita sede para o que está aparente. A Bíblia mostra claramente isso, né? O profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé ungir, né? Um rei que ele mandou, lá na casa de Jessé tinha muitos rapazes, né? Cada um mais bonito que o outro, mais cheio de valores que o outro. E justamente o menos aparente era aquele que o Senhor tinha escolhido para ser o rei, né? Que fala do rei Davi, né? Aquele jovem, né? Ruivo, que não estava nem ali no meio, estava lá fedendo a pasto de ovelha, né? Todo lá cantando, né? Salmodiando lá com a sua harpa lá no campo. Então, a gente vê isso. Então, cuidado com a falsa aparência, né? Com a valorização do exterior. Aprenda a realmente buscar valores, como aquele servo Eliezer buscou, né? Valores na vida de Rebeca para que ela era bonita, ótimo, mas mesmo que ela não fosse tão bonita, tão aparente, com aparência tão bonita, ela tinha realmente, né, dons, ela tinha dotes, ela tinha qualidades que traziam essa beleza para a vida dela. Então, que possamos ter esse cuidado de saber fazer as escolhas e pedir, como Eliezer pediu, como Abraão pediu, como Isaac certamente pediu, que Deus direcionasse em tudo para que as suas escolhas fossem escolhas feitas com a ajuda do Criador, com a vontade dele, né, com a direção dele. Então, shalom a todos, que vocês possam tirar proveito dessas palavras e dessas lições que o nosso Eterno nos dá através da sua Torá. Shalom.